celestiais se abram agora em nome de Jesus Cristo. Que as fontes eternas sejam desrepresadas agora em nome de Jesus. Que haja água descendo dos 7 Espíritos de Deus. Que o trono de vida tenha liberdade. O trono que está acima sobre todos os tronos. Que seja desabilitado agora os operadores da maldade. Os tronos da injustiça sejam desabilitados agora. Os espíritos malignos em nome de Jesus Cristo. Que seja habilitado agora em nome de Jesus o Espírito dos filhos. O Espírito dos filhos. O Espírito dos filhos. Em o nome bendito de Jesus Cristo. Que o rio de vida. 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 Da parte de Deus resplandeça e avive os corações agora. Em o nome bendito de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vou te dar esses minutos para você adorar. Existe um trono colocado no mais alto, rodeado de anjos, onde Deus reina. Existe um trono. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de onde Deus reina. E a minha vida, e a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará. Nunca apagará, não. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Existe um amor, existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor, existe um amor
E esse amor veio a mim com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga e nunca apagará. Meu Deus, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido e nunca é vencido. E o fogo, e o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga e nunca apagará. Não, não, não. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido e nunca é vencido. Existe um trono colocado no mar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida, e a minha vida, Ele governa, e a minha Ele governa. e esse rei veio a mim com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos e ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, O fogo nunca apaga e nunca apagará. Não, não, não. mas Deus nunca morre, Deus nunca é vencido e nunca é vencido. E existe o amor, e existe um amor mais ciumento. E existe um amor mais ciumento que amor. E a minha vida, e a Minha vida Ele governa. e esse amor veio a mim
que eu não me perca, correndo atrás do vento. Meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar, e eu não darei, e eu não darei. Acostumar viver sem teu aqui, meu maior amor. E pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, Yeshua. E eu não darei aos teus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja. Eu não darei esse lugar. E eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Se fendesse os céus, se descesse aqui, se fizesse em mim, se descesse aqui, se fizesse em mim a sua morada. Se fendesse. E eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar nesse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar nesse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Se vendesse os céus,
só encontre um lugar e eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja nesse lugar. e toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá e toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá e toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E a terra se encherá e toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E a terra se encherá e toda a terra se encherá e da glória do Senhor, e como as águas cobrem o mar. E a terra se encherá e toda a terra se encherá e da glória do Senhor, e como as águas cobrem o mar. E a terra se encherá e toda a terra se encherá e da glória do Senhor, e como as águas cobrem o mar. E a terra se encherá e toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E a terra se encherá e toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E a terra se encherá, toda a terra se encherá da glória do Senhor, e como as águas cobrem o mar. A terra se encherá e toda a terra se encherá e da glória do Senhor, e como as águas cobrem o mar. A terra se encherá e toda a terra se encherá da glória do Senhor, e como as águas cobrem o mar. A terra se encherá, toda a terra se encherá da glória do Xebarabaçu. A terra, toda a terra da glória, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá, toda a terra se encherá
se encherá toda a terra. Soma correndo, se matou para batalha. E antes uma nada semana tirega maneca Tu és o rei, ninguém pode Tu és o rei, Tu és o rei. Tu és o leão, Tu és o leão da tribo de Judá. o Deus da minha salvação. Meu rei, meu dono, minha paixão. E Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. E Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha nesse lugar. E Ele é o leão de Judá. Ele ruge neste lugar. e Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. E Ele ruge nesse lugar. Nesse lugar. Nesse lugar. E a terra clama
Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Mãos estendidas detrás. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões.
realidade. Essa minha realidade. Cante pro seu pai, Abba. No teu coração, és a minha realidade, e és a minha realidade. Tu és, és a minha realidade. Oh, meu Pai, Abba, eu pertenço a ti. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? É para Ele as suas palmas. É para Ele as suas palmas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar, glorifica o nome do Senhor. Cumprimente seu irmão do seu lado aí. Fala para ele que bom que você está aqui hoje. Fala para ele aí. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, não é, irmãos? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome do Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, nesse ambiente, crendo, Deus, que é a vontade do Senhor, Pai, estarmos aqui nessa noite, reunidos, ó Pai, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Mas que contudo, ó Pai, ache em nós um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido ao Senhor, um coração disposto, ó Pai, ó Deus, a obedecer o Senhor, a ser fiel ao Senhor. Ó Deus, em todas as estações e todos os momentos que nós passamos na nossa vida, que sejamos fiéis ao Senhor, Pai, porque o Senhor é fiel. Nós cremos, ó Pai, que a fidelidade do Senhor, ela ultrapassa, ó Pai, todos os limites humanos, ó Pai, toda a consciência humana. E acha em nós, ó Pai, graça, acha em nós favor. Ó Deus, algo que nós não merecemos, ó Pai, o Senhor nos envolve com o Teu amor. Porque o Seu amor não depende de coisas correspondidas. O Senhor é o amor que está sendo derramado sobre a nossa vida todos os dias. Então, Pai, toma o nosso coração. Não nos deixe, Pai, andar, Pai, angustiado nessa vida. Não nos deixe andar perdido nessa vida, Pai. Abre os nossos olhos nessa noite. Pai, limpa o nosso coração. Arranca, Pai, neste momento toda a amargura do nosso coração, toda a raiz de iniquidade, tudo aquilo que resta do mundo, ó Pai, o Senhor tem liberdade. Em nome de Jesus, ó Pai, para arrancar, Jesus. E aquilo que é para nós fazermos, ó Pai, que nós venhamos cumprir, Pai, no nome de Jesus. Aleluias. Amém. Se você crê, dá um glória a Deus aí, irmãos.
Amém? Irmãos, nós estávamos viajando e fomos ver nossa família, da parte da minha sogra. E foi muito bom dessa vez, graças a Deus. Foi muito tranquila a viagem, né? Eu falo que a penúltima viagem foi terrível, mas essa foi muito boa, né? Viajamos de dia, foi muito prazeroso de estar ali, foi muito bom. E dessa vez foi diferente, porque foi uma saudade muito grande de estar aqui, irmãos. A gente vê algo, né? Uma chave foi ativada aqui, e a gente estava ali desfrutando de um tempo bom, mas também a vontade de estar aqui também. Mas nós cremos, né, que os filhos estavam aqui manifestando a glória de Deus, né? E eu creio que Deus vai fazer muita coisa ainda esse ano, né? Muita coisa será manifesta no nosso meio, através da nossa vida. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Você não vai viver esse ano de qualquer maneira, você vai viver para cumprir a vontade de Deus. Amém? Nada vai atrapalhar você, nem área sentimental, profissional, espiritual. Você vai estar alinhado segundo a vontade de Deus, segundo o modelo de Deus, andando no padrão de Deus, vestindo uma roupa do céu, falando como a linguagem do céu, assim como Deus te colocou nessa terra, no nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Abra lá a palavra em Gênesis, capítulo 1. Irmãos, eu falei mandei uma mensagem no grupo para algumas pessoas, que eu estaria falando esses dias sobre reposicionando os pais e removendo a carência dos filhos. Amém? Amém? Reposicionando os pais e removendo a carência dos filhos. Por que, pastor, esse tema? Nós vamos entender, irmãos, que a paternidade, uma paternidade correta, onde que Deus é o nosso Pai, onde que nós temos que olhar para Ele é um modelo de partida, Ele é um modelo de início, Ele é um modelo de todas as coisas aqui na terra. E quanto nós que somos pais ou que ainda vamos ser pais, quando nós estamos reposicionados ao modelo correto de Deus, nós damos destino para a nossa família e nossos filhos são liberados sem carência para viver nessa terra o sobrenatural do Senhor. Amém? Você crê nisso? Porque por muitos anos e por muito tempo a paternidade ela foi corrompida ou ela foi desconfigurada. Mas Deus esses dias, irmãos, começando já de algumas ministrações, né? Você viu aí o pastor Mateus falando sobre reposicionamento, você viu Joel falando sobre reposicionamento, Manuel falou sobre se reposicionar da maneira correta. Então Deus já estava preparando o nosso coração para receber essa palavra hoje, no nome de Jesus. Amém? E essa palavra ela não vai terminar aqui hoje. Nós vamos continuar essa palavra na quinta-feira. E se não der, nós vamos para domingo. Nós vamos caminhando até a gente entender na dimensão e profundidade que Deus quer que nós entendamos, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas antes disso, de nós começarmos, eu gostaria que você ficasse de pé mais uma vez, irmãos. E nós vamos orar para um espírito contrário, um espírito que luta contra a paternidade, um espírito que tenta desconfigurar no meu e seu coração a verdadeira paternidade de Deus, que se chama o espírito de orfandade. Esse espírito de orfandade, ele está passeando pela terra, destruindo o legado que os filhos têm para carregar. O espírito de orfandade, ele tem tirado a promessa das mãos dos filhos. Mas nessa noite nós vamos vencer esse inimigo no nome de Jesus. Porque quando a igreja, quando os filhos se reúnem num só clamor, irmãos, o Pai vem em favor dos filhos, e todo principado e potestade bate em retirada no nome de Jesus. E nós vamos orar, irmãos, para o inferno entender que nós estamos reposicionados ao propósito de Deus, e que não há inimigo, não há nada que vai nos impedir de viver a vontade do nosso Pai nessa terra, no nome de Jesus. Então eu quero, irmãos, que você ore pela sua família. Eu quero que você ore por você, repreendendo agora esse espírito de orfandade da sua vida, renunciando isso da sua vida. Pai, neste momento, Pai, nós oramos, nós levantamos um clamor. Nós agora repreendemos agora esse espírito de orfandade, esse espírito, ó Pai, que rouba a identidade dos filhos, esse espírito, ó Pai, que desconfigura a identidade dos filhos. Pai, esse espírito que rouba, Pai, a paternidade do Senhor no coração dos filhos. Nós repreendemos agora esse espírito de orfandade no nome de Jesus Cristo. Que ele bata em retirada agora, que ele bata em retirada da sua família, que ele bata em retirada dos nossos filhos,
que Ele bata em retirada dos nossos pais, em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito que clama, Papai, Ele venha reinar no nosso coração, Ele venha reinar na nossa família, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro o espírito de orfandade vencido agora no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, porque nós não somos órfãos nessa terra, nós temos um Pai, 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 em nome de Jesus Cristo. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai que está guardando a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, coloca a mão sobre a sua cabeça e declara: eu tenho um Pai, eu tenho Pai, eu não sou carente, porque eu tenho Pai, e serei Pai sobre as nações, em nome de Jesus, porque o espírito de orfandade, ele foi repreendido na minha vida hoje, no nome de Jesus, e toda rebeldia caiu por terra junto com esse espírito, no nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Aleluias, amém. É isso que eu quero falar esses dias. Se assente, glorificando o nome do Senhor. Eu não quero falar uma paternidade a nível de humanidade, não, irmãos. Eu quero que nós caminhamos sobre uma paternidade de Deus. Amém. Deus, Ele é o Pai de todas as coisas, é o Criador informado. Ele formou todas as coisas mediante a sua palavra. Deus, Ele se importa comigo, Ele se importa com você. A nossa mentalidade não é que nós temos um pastor sobre nós, nós temos um Pai reinando sobre a nossa vida. Só o Pai pode dar destino para os filhos, só o Pai pode habilitar os filhos. É esse Pai que tem zelado na minha vida e na sua vida todos os dias. O fato de eu e você não ser consumido é porque existe um Pai no trono reinando, principados e potestades, céu e terra está no domínio desse Pai. Eu quero dizer para você que você tem um Pai poderoso que pode todas as coisas. Eu quero potenciar isso na sua vida, que você nunca vai se sentir desamparado mais na sua vida. No momento que você reconhecer Deus como Pai absoluto sobre você, você nunca mais terá falta de nada, porque tudo que você pedir em nome de Jesus, o Pai vai te conceder no nome dEle. Você crê nisso? A minha intenção não é desconfigurar os pais. O meu pai que me gerou, meu pai é bênção na minha vida, glória a Deus. A minha mãe é bênção na minha vida, minha madrasta é bênção na minha vida. O seu pai, a sua mãe terrena é bênção na sua vida. Mas existe um Pai atrás de tudo isso, irmãos, que está, meu irmão, controlando tudo. E Ele quer nos alinhar, nos reposicionar para isso, para que aqueles que são pais sejam reposicionados à vontade de Deus, e para aqueles que ainda vão ser pais, estejam posicionados para ser pai. Você crê nisso? E aí você vai ver a sua geração desfrutando de tudo aquilo que você tem construído esses dias, de tudo aquilo que você tem entendido esses dias. Os seus filhos, seus netos vão desfrutar em nome de Jesus Cristo. E para nós falarmos um pouco sobre Deus, sobre Pai, eu quero começar em Gênesis. Eu falei até um pouco, né? Quem estava lá na igreja, lá no Mevão, eu até falei um pouco do princípio. E eu preciso criar essa plataforma hoje, por isso que vai ser com calma essa ministração, amém? Por isso que eu não estou com pressa de acabar hoje. Eu sei que não vai acabar hoje, vai começar. E aí a gente vai ver o que vai acontecer no nome de Jesus. E eu quero, irmãos, que você que está aqui hoje, não perca. Se nós não acabarmos isso aqui hoje, eu quero todo mundo aqui quinta-feira, para que isso seja, sabe, enraigado no seu espírito, sabe, penetrado mais profundo na sua alma, no seu espírito, para que nunca mais você saia da posição onde que o seu Pai te colocou. Amém? Isso é importante, isso vai ser decisivo na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Amém? E vamos entender então esse Pai falando comigo, com você. Glória a Deus. Lá em Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Repita comigo: no princípio Deus criou céus e a terra. Amém? Agora vamos entender. O livro é o primeiro livro da Bíblia que está aqui, é Gênesis, amém? O início de todas as coisas, da criação. Mas se você pegar essa palavra Gênesis no hebraico,
nós vamos ter bastante significado só com essa primeira palavra. Só essa primeira palavra ela vai apontar um pai escrevendo para um filho, ou escrevendo para uma família. E aí, essa palavra no hebraico, ela significa, olha que interessante, essa palavra no hebraico, ela trata de algo muito profundo, que se chama Bereshit. Repete comigo, Bereshit. Bereshit é uma palavra hebraica, irmãos, que significa Gênesis, o início. Agora, olha o mais profundo essa palavra. Essa palavra, ela se divide em três momentos, essa palavra. É lógico que eu precisaria de um quadro para escrever, para vocês entenderem, mas eu vou falando, depois vocês pesquisem em casa. Bereshit significa três pequenas palavras que começam com B, bit, que significa família ou casa. Olha que interessante. A primeira palavra de Bereshit, de Gênesis, significa casa e família. Tudo indica que a palavra, ou a Bíblia, ou Gênesis, ela foi escrita para a sua casa, para a minha casa, para a sua família e para a minha família. Então já está indicando que Gênesis foi escrito, Deus escreveu Gênesis para formar a família, para gerar uma família, para dar caráter para uma família, para transformar a família naquilo que Ele quer. Amém? A outra parte da família é Rosh ou Resh, que significa cabeça ou mente. Olha só que interessante. Deus escreve a palavra para formar a família, para dar um entendimento para ela, aquilo que ela é a respeito de Deus. Então Gênesis foi escrito para que a família entendesse o que Deus queria com ela aqui na terra. Então Gênesis foi criado para que eu e você tivesse entendimento do que é ser família plantada no reino de Deus. E a outra parte dessa palavra Bereshit significa it, significa pequeno. A palavra pequeno aqui fica na colocação que tudo aquilo que Deus escreveu ainda é pequeno de tanto conhecimento que Ele tem para derramar na minha e na sua vida. Ainda é pequeno, não daria para escrever em livros o que Deus tem preparado para mim e para você, irmãos. É por isso que Ele está reposicionando os pais esses dias e removendo da carência dos filhos. Deus tem muito mais para você daquilo que você viu até hoje. Não daria para escrever, então Bereshit no hebraico está falando, Deus escreveu a Bíblia para a família, para trazer um entendimento, embora que seja pequeno, mas ainda tem muita coisa para ser revelado para mim e para você. É por isso, irmãos, que as coisas reveladas são para os filhos, está entendendo? Deus quer revelar esse dia no seu coração, o que Ele começou desde o início. Tem muita coisa que eu e você ainda não viveu, irmãos, por falta de estar reposicionados ou posicionados na posição que Deus quer. Amém? Fala com seu irmão, Bereshit para você. Amém? Agora, o interessante, outra palavra, se você pega essa frase, no princípio Deus criou os céus e terra, ficaria Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, repete comigo, Bereshit bara Elohim. Aqui Elohim está na colocação do nome de Deus, embora que o nome de Deus, você vai ver, tem vários significados, mas essa palavra Elohim aparece no hebraico, aqui nas escritas, né, no original. Por que ela aparece em hebraico? Que é muito lindo isso, irmãos. Elohim, ele está no plural. E se você pegar a palavra Elohim, eu preciso de 3 pessoas, eu fiz isso lá, né, irmão? Vem cá, pastor Mateus, Tiago, deixa eu ver aqui, cá, irmãos, fica aqui, isso, fica os 3 aqui. Olha, eu presto bastante atenção, irmãos. Então a palavra Elohim indica o nome de Deus. Mas para mim entender essa palavra, eu preciso separar ela em 3 estágios também. Mas para pegar essa palavra e dividir, eu preciso pegar a primeira palavra escrita aqui. E a primeira palavra é Aleph. Repete comigo. A primeira palavra, Aleph. Aleph. Porque o hebraico ele é escrito de trás para frente. Amém? Olha que interessante. No hebraico não tem a sequência numérica, igual nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, amém? Mas no hebraico as palavras significam números. E essa palavra Aleph significa o número 1, amém? A palavra Aleph significa o número 1. A outra palavra é Lamet. Repita comigo, Lamet. Isso tudo está dentro do nome de Deus, amém? Lamet, ele é Lamet, amém? O Lamet no hebraico significa 30. E a outra palavra significa Pei. Repete comigo, Pei. Significa
80. Agora, vamos somar isso? Vamos lá. 80 com mais 30 dá? Com mais 1? Quanto, gente? 111. Por que que dá essa soma de 111? Porque dá 3 organismos aqui que se refere a 3 pessoas, além do número 3 que é perfeição, mas também representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, o que significa, pastor? Que os céus e terra foi feita por Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, os três estavam criando os céus, a terra. Pai, Filho e Espírito Santo formando céus e terra. Então, o nome de Elohim ali, Bará Elohim, Bereshit Bará Elohim, significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo escreveu a Bíblia para a família, trazendo entendimento de quem era para Deus em pouco, apesar que a palavra escrita ainda era pouco, mas que ainda havia um entendimento para ela. Você está entendendo, irmãos? É por isso que quando Ele criou o homem, Ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe que o Espírito, sabe que Deus estava falando? Como eu e você, como nós fizemos céu e terra, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Então, irmãos, é esse Deus que eu quero falar. Amém, Deus abençoe. Eu sei, irmãos, que não dá para pegar. A gente teria que escrever no quadro, teria que todo mundo lutando. Mas você está entendendo que desde o início Deus, Ele estava construindo algo na unidade. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus não faz nada sem unidade. Deus desde o começo estava lá construindo céu e terra, mas estavam juntos numa construção. É por isso que Deus esses dias Ele está reposicionando os pais, porque Ele quer que os pais alinhem famílias, que alinhem suas casas, em nome de Jesus. Amém? Então desde o princípio, irmãos, Deus Ele estava trazendo entendimento para a família. Agora, só estou criando uma base. Amém, irmãos? Lá em Mateus 23, abre lá comigo. Só para a gente entender, irmãos, de quem nós estamos falando. Mateus 23. A gente estava até comentando hoje, a gente teve uma reunião hoje com o pastor Mateus, o Manu. A gente falou um pouco sobre isso aqui. Amém? Olha que interessante, eu vou ler só uma parte que eu vou explicar. Aqui no Mateus 23... a partir do 13, diz assim, todo mundo encontrou? É muito importante. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Até aqui, irmãos. Se você continuar lendo essa passagem toda, você vai ver que tem 8 ai aparecendo aqui. Repita comigo: tem 8 ai aparecendo aqui. Agora vem comigo. Toda vez que você ouviu do seu pai, ele falou assim: ai se você tocar nesse trem, ai se você mexer na televisão. Quem já ouviu isso do pai? Ah, se você mexer com esse copo. Quem já falou com o seu filho assim: ai se você... Quem já falou? Levanta a mão. Quem já falou com alguém assim: ai se eu pegar você fazendo isso. Quem já fez? Levanta a mão. Até eu já fiz, irmão. Eu quero dizer para você que se você pegar, irmãos, esse ai de Deus no original, na configuração do seu Pai, do seu Jesus que te salvou e que morreu na cruz e ao 3º dia ressuscitou para que você estivesse sentado aqui hoje, você vai entender uma coisa muito importante no original. O ai de Deus, ele é colocado como sentimento. Ou é ai de amor, de compaixão, ou é ai de alegria. Quando Deus fala ai na Bíblia, Ele não está falando que vai matar, que vai arrancar a cabeça.
É como se Deus falando: ai de você, eu te amo tanto e você vai se perder. Ai de você, escribas, que eu estou aqui para te salvar. Ai de vocês, o ai dele é carregado de compaixão. Então, para você que às vezes traz uma mensagem de ai que Deus arrancar a perna, ai que Deus arrancar a cabeça, irmãos, o seu pai não é assim. Embora esse ai traz para nós uma aplicação, cuidado, que se você não alinhar sua vida, você pode perder sua vida. Então, ai de Deus, irmãos, ele representa quando Jesus falava ai para o povo, ai para os hipócritas, a voz dele, o semblante dele estava tomado de amor e compaixão, porque Jesus, ele nunca quis perder ninguém, Jesus, ele nunca desfez de ninguém, Jesus, ele veio para salvar, Jesus não veio para condenar. Então você está vendo porque nós aprendemos com os nossos pais aprenderam com os pais dele, que o ai é couro, que o ai é morte, que o ai é castigo, que o ai... Esse Deus não é gente, como diz Luiz Hermino. Esse Deus é tremendo, irmãos. Então, a gente vai começar aqui, irmãos. Então Deus está falando ai para nós há quanto tempo, irmãos? Quanto tempo que Deus está falando ai para nós? Ai, conserta, ai, alinha, ai, se reposiciona, ai, volte para mim, ai, abandona, ai, renuncia, ai, toma sua cruz, ai, não aponte o dedo, ai de vocês. Deus, ele tem pressa, irmãos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para mim e para você, irmãos. Nós precisamos alinhar a nossa vida no nome de Jesus. Em João capítulo 3, 16 ao 21 diz: o Pai enviou o seu Filho para quê, irmãos? Para resgatar a minha vida e a sua vida. Jesus aqui, Pai, o Pai estava no céu, irmãos, preparando Jesus para ser enviado, para reposicionar a minha vida e a sua vida, para que nós estivéssemos hoje inseridos no reino de Deus novamente. Você faz parte do reino de Deus, porque o Pai enviou Jesus para resgatar você. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Aí eu te pergunto, como está a sua casa hoje? Como que você se encontra hoje? Como que você está lidando com a sua vida, com o seu chamado, com o seu propósito? O que tem queimado o seu coração? O que você tem gastado tempo com Deus? Qual que é o seu desenvolvimento esses dias? Qual é a sua realidade no reino? Qual é o seu posicionamento na casa do Senhor? Você está entendendo? Quando Deus criou os céus e terra, Ele não criou à toa, Ele criou para que você governasse com Ele, irmãos. Deus criou a terra porque Ele estava com você no coração. Ele sonhava comigo, Ele sonhava com você. Deus já sabia onde que a sua casa está, onde você mora hoje. Quando Ele cria os céus e terra, Ele não criou um vazio e depois decidiu criar a humanidade. Deus já trabalha, irmãos, pensando no futuro, pensando naquilo que está no coração dEle. E nós estava ali, irmãos, antes dEle fundar céus e terra, Ele já tinha todos os nossos dias contados, escrito por Ele, irmãos. Antes de você entrar no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele já tinha você no coração dEle. A sua história não começou no ventre da sua mãe. A sua vida começou no colo do seu pai, no coração do seu pai, na eternidade. É por isso que nós somos de lá. É por isso que nós estamos voltando para lá. É por isso que Ele está nos preparando, nos reposicionando para voltar. Agora entenda. Quando as pessoas olharem para mim e para você, tem que enxergar o seu Pai. Porque Jesus caminhava e Ele fala: você quer ver meu Pai? Aquele que vê a mim vê meu Pai. Porque eu falo de acordo com meu Pai, eu ando de acordo com meu Pai, eu visto como meu Pai, eu vim de lá, eu sei que o meu Pai é. Então olha para mim, você vai ver seu Pai, vai ver o meu Pai. E é isso que Deus quer com você, irmãos, e comigo. Que nós caminhamos sobre essa terra, as pessoas olhar para mim e para você e sabem de onde a gente veio e sabem para onde a gente está indo, porque os nossos olhos estão fitos nele, irmãos, está fixado nele. Amém? Amém? Então entenda, como seremos pais de uma nação se ainda não reconhecemos Deus como nosso Pai? E quando você reconhece Deus como Pai, é gerado um temor no seu coração, irmãos. Você não vai viver de forma errada ou de forma preguiçosa, ou que seja, porque vocês têm que se apresentar diante do seu Pai.
Amém? Amém? Quem mora com os pais, levanta a mão aí. Tudo que você faz antes, você pensa no seu pai. É ou não é? Porque você respeita a figura de pai. Agora imagina se você fazer tudo respeitando a figura de Deus como pai sobre você. Você vai honrar seu pai da terra mais, você vai honrar as pessoas mais, você vai andar mais santo, mais tomado pela glória dele. Porque, irmãos, Deus, ele não tem miséria em derramar poder sobre a vida dos filhos. Às vezes, irmãos, nós clamamos que a glória de Deus venha, mas só porque que às vezes não derrama? Porque os filhos não estão se posicionados, os pais não estão posicionados. O que faremos com tanta glória revelada, irmãos? Porque se Deus derrama é para que você libere, irmãos. Deus, ele vai só liberar na intensidade que você quer liberar, irmãos. Se você quer liberar sobre as nações, Deus vai liberar sobre você. Se você quer ser pai de bairros, de pessoas, de família, Deus vai liberar sobre você uma paternidade sólida, maciça, que ele vai potencializar o que você carrega. Amém? Agora, vamos entender algo. A paternidade desalinhada coloca toda a família em risco. Olha para o seu irmão e fala: toda paternidade desalinhada coloca toda família em risco. Por quê, pastor? Deus é um Deus e um pai que ele respeita ao extremo a hierarquia daquilo que ele criou. Se um pai, um sacerdote, ele está posicionado, irmãos, toda a família vai bem, amém? A esposa vai bem, os filhos vai bem, porque Deus, ele não pula processo, ele não pula etapas, ele não pula aquilo que ele estabeleceu. Ele derrama sobre o sacerdote sobre a esposa sobre os filhos. Cada um tem o seu papel e cada um funciona naquilo que foi chamado, amém? Agora, quando a mulher faz o papel do pai, do marido, irmão, sempre vai ter conflito dentro de casa, sempre vai ter problema dentro de casa, porque Deus não chamou a mulher para ser o sacerdote, chamou para ser auxiliadora, a mulher que está edificando lá, segundo o varão abençoado, um homem temente ao Senhor, que caminha nos caminhos do Senhor, um pai alinhado, amém? Mas o que mais tem sobre essa geração, e isso eu falo para a minha vida também, irmãos, são pais com calça frouxa. Eu me coloco nisso também, porque eu também não fui pai forte sobre a vida do meu filho. Eu tive problemas com meu filho, de dar com meu filho. E aí eu tive problema com enxergar Deus como pai. Só que Deus, ele dá oportunidade para todo mundo se alinhar, amém? Quantos problemas que eu tive com mãe, com pai, né? Mas hoje nós vivemos bem, glória a Deus. Porque nós não conhecíamos a palavra de Deus. A gente vivia uma vida errada, a gente não conhecia, né, pai? Hoje, glória a Deus, eu sou pastor do meu pai, pai é meu pai, eu sou pai espiritual dele. É uma doideira, irmão. Você está entendendo isso? Porque os filhos converterão o coração dos pais, os pais o coração dos filhos. E aí, irmãos, a necessidade de Deus esses dias alinhar a minha casa e a sua casa é muito importante para Ele. Em primeiro lugar, antes de bênção, antes de milagre, antes de cura, é alinhar o sacerdote da casa, é alinhar aquilo que Ele estabeleceu na terra, é pai, esposa e filhos vivendo a vontade dEle, porque Ele já escreveu o modelo de família está aqui, irmãos. Você crê nisso? Agora entenda, quando Adão e Eva foi criado por Deus, amém? Deus cria o jardim, Deus sempre cria um ambiente para depois te inserir nele, porque você é mais importante do que o jardim. E quando Deus te insere em algo, irmãos, é porque Ele aperfeiçoou o lugar, Ele preparou o lugar, Ele deixou o lugar, meu irmão, para você viver com todas as regalias possíveis, porque o Pai, Ele ama, irmãos. E Deus cria Adão e Eva e coloca lá, amém? Adão e Eva tinha um relacionamento bom, não tinha ou não tinha, irmãos? Tinha uma paternidade sólida, tinha um pai presente, conversando com eles todos os dias, tinha ou não tinha? Deus ia todos os dias, na viração do dia, conversar com Adão e Eva. Mas esse pai amoroso, especial, dá uma ordem para eles: coma livremente de todas as árvores, mas dessa vocês não podem comer. Mas eles comeram, pecaram, sentiram vergonha.
E todas as vezes que o sacerdócio é desalinhado, gera vergonha e distanciamento do pai. Eles se distanciam. O filho que estava querendo ver o pai todos os dias, agora está escondido atrás de uma árvore, envergonhado que o pai estava em uma casa alinhada. Os filhos nunca têm vergonha do pai, irmãos. Então você entende isso? Adão agora está escondido. O que ele tinha de relacionamento, o que ele tinha de costume, agora é algo estranho para ele. É um ambiente esquisito, porque ele não estava mais carregando a essência do pai. Ele não estava carregando mais aquela coisa preciosa de pureza no seu coração, porque ele tinha desobedecido ao seu pai. E aí Deus falou: se vocês comerem, vocês vão morrer. E eles comem. E aí são lançados fora daquele lugar. Pensa o coração de Deus como pai, a tristeza de tirar Adão e Eva daquele lugar. Mas tem momento que o pai precisa liberar. É momento que o pai tem que nos tirar de ambientes, irmãos, para que nós entendamos aquilo que nós fizemos, a consequência do nosso pecado. Deus tira Adão e Eva ali para cuidar da vida deles. Mas eles estão agora fora do ambiente onde que eles tinham sido colocados. E aí, irmãos, por que Deus quer alinhar a paternidade? Quando nasce Caim e Abel, o que acontece? Caim matou? Por quê? O pai que gera morte sempre vai ser gerado morte depois daquilo que ele gera. Por isso, irmãos, que é necessário hoje alinhar a nossa paternidade, porque aquilo que você gerar depois de você não vai morrer no nome de Jesus, vai para viver para a eternidade. Aquilo que era para gerar, os filhos que era para ser perfeitos, os filhos que era para nascer de um ambiente glorioso, agora nasce experimentando morte, nasce experimentando inveja, nasce experimentando homicídio. Deus não tinha esse modelo para a terra, amém? Deus não tinha isso para a terra, Deus não tinha isso para Adão e para Eva. Pensa bem, os primeiros filhos brigarem até a morte. Os primeiros filhos, os primeiros frutos, agora está ali, irmão, se matando. Por quê? Um coração mal resolvido, uma paternidade mal resolvida, ela pode gerar morte em nossa família. Não estou simplesmente falando de morte física, mas uma morte espiritual, uma morte emocional. Quantos pais e filhos estão afastados porque se odeiam, porque foram feridos, porque foram machucados, e hoje não conseguem atar mais o relacionamento. Morreu o relacionamento. Não tem aquela convivência, não tem aquela esperança de estar junto, porque houve uma morte, houve uma separação. Mas Deus, Ele vai nos alinhar e vai tirar essa morte do nosso meio, no nome de Jesus. Você vai viver uma unidade com a sua família. Você vai viver uma unidade com seu pai, com a sua mãe, se estiver viva ainda. Amém. Olha para o seu irmão e fala para ele: você será liberado hoje. Aleluias. Amém. Não foi fácil, Adão. Não foi fácil para Eva, irmãos. Deus abandonou Adão e Eva? Não, irmãos. Deus sempre, todos os dias, Ele está preparando um resgate para a minha vida e para a sua vida. Pense, irmãos, tanta bobagem que nós fazemos durante um dia. Olha os pensamentos que nós temos durante o dia, irmãos. Olha as coisas que nós falamos, fazemos. E Deus está ali preparando um jeito para não perder você. Ele está preparando um jeito de voltar você novamente para Ele o tempo todo. Amém. Quem vai ser pai aqui? Levanta a mão. Quem quer ser pai ainda? Glória a Deus. Você vai ser um bom pai segundo os padrões e princípios do reino de Deus. Você crê nisso? No nome de Jesus? Amém. Seu filho será uma bênção. Nós temos uma história. Olha que coisa, irmãos. Nós temos uma história em Gênesis capítulo 12. Não precisa abrir para ganhar tempo. Deus tinha uma promessa para Terá, o pai de Abraão.
Deus tinha uma promessa para Terá, o pai de Abraão. Abraão ia para a terra prometida, Terá ia para a terra prometida, juntamente com a sua família. Mas certo momento, irmãos, Terá ele perde o seu filho Arã. Quando ele perde o seu filho Arã, ele se entristece muito profundamente. Os estudos falam que foi uma tristeza profunda na alma, que o impossibilitou, irmão, de continuar a sua caminhada, porque ele perdeu um filho. Mas certa vez ele pega os filhos dele, Abrão, e ali começa a caminhar com a família. Mas quando ele se anima novamente, ele chega numa cidade com o mesmo nome do seu filho, a cidade de Arã. E aquele sentimento que talvez estava quase passando, ressuscita dentro dele de novo. Aquilo que estava reposicionando ele para chegar à terra prometida, e juntamente com a sua família e os seus filhos, agora ele está numa cidade de Arã. E ali ele lembra do filho que ele perdeu, irmãos. Ele se entristece novamente e decide ficar naquela cidade. E naquela cidade ele morre. Um pai que tinha uma promessa de levar sua família para a terra prometida. Um pai que carregava uma promessa. Um pai que carregava algo de Deus estabelecido sobre ele. Uma aliança com Deus ele tinha, Terá. Mas por causa de perca, ele desiste. Ele abandona os outros filhos. Ele não pensa nos outros filhos. Irmãos, entenda algo importante aqui nessa noite. Tem mais pessoas dependentes de você do que simplesmente um. Deus, ele trabalha no coletivo, irmãos, amém? E ali eu sei que eu estou falando de uma fatalidade. Foi ruim, foi, irmãos. Mas ele tinha que continuar, porque outras pessoas estavam dependendo dele. E naquela época, irmãos, ninguém desobedecia pai e mãe, porque sabia que obedecer pai e mãe, irmãos, era algo sério. Tinha que obedecer pai e mãe porque era promessa com o mandamento. Tinha que obedecer pai e mãe porque era a única forma de viver os dias alongados na terra, abençoado, próspero, era honrando pai e mãe. E eu te pergunto, quantos filhos hoje que não honram pai e mãe são pobres por causa disso? Quantos jovens que morrem hoje? Quantos jovens estão morrendo hoje de novo? Aí você fala, porque era o tempo dele. Será que ele honrava o pai e a mãe? Será que eles obedeciam? Será que eles cumpriam o princípio? Porque Deus, ele cumpre isso aqui, irmãos. Bíblia. Aí às vezes eu sempre coloco isso. Às vezes você pega um traficante, ele ama o pai, ele cuida do pai, cuida da mãe, zela por aquilo. E você pega um crente que não está nem aí, que xinga, que briga e tal. O crente morre e você fala, mas que desigualdade é essa? O cara era crente, o cara lá, ele está nas drogas e está vivendo mais tempo. Não, irmãos. Deus, ele não quebra princípio, amém? Deus não quebra princípio, embora ele está no mundo, mas ele está cumprindo o princípio. Você crê nisso? E aí, eu quero abrir com vocês, abre lá em Gênesis capítulo 12. Quem está entendendo diz glória a Deus, está entendendo? Gênesis capítulo 12, amém? Aleluias. A palavra que Deus tem para sua família está de pé ainda, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Por mais talvez que seus bisavós, seus avós lá atrás, você estude errado, mas existe uma palavra sobre você. Existe uma palavra sobre sua vida. Ainda há tempo de você cumprir isso no nome de Jesus. Amém? Olha que lindo. No 12. Então o Senhor disse para Abrão: sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Uma paternidade libera bênção e medida sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. Amém? Deus, ele não para porque um morreu, porque um desistiu. Deus, ele é Deus de continuidade. Deus poderia ter deixado Abrão, a família ali de Terá, poderia. Mas como Deus tinha uma promessa para aquela família, Deus estava de pé para cumprir. Deus estava atrás de alguém que assumisse. Deus estava atrás de alguém que se posicionasse. Deus estava atrás de alguém que ia pagar o preço. Deus estava atrás de alguém que não ia olhar para trás, que não ia desistir.
E ele achou isso no coração de Abrão e falou: vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai do meio da casa do seu pai e vai. E ele foi, irmãos. E todo mundo conhece a história dele. Todo mundo sabe que Abraão foi bênção, que ele gerou, irmãos. De uma mulher estéril saiu algo poderoso. Deus tinha uma promessa e Deus cumpriu uma promessa na vida de Abraão. E Deus há de cumprir a promessa dele sobre a sua vida. É por isso que Ele está nos reposicionando. Nos reposicionando, nós não vamos perder, nós só temos que ganhar com o nosso Pai. Amém? Agora, o reposicionamento, ele vai trazer para mim e para você renúncia. Não existe reposicionamento sem renúncia. Não existe reposicionamento se nós abrirmos mão de algumas coisas. E a coisa que mais nos dificulta a nos reposicionar é a falta de perdão. É a falta de perdão. Talvez Abraão podia falar: meu pai nos deixou nessa cidade, eu não quero, não. Ele foi, irmãos. Ele foi. Não culpe os seus pais. Começa a caminhar segundo a vontade de Deus. Assuma a postura. Ei, coloque no lugar, coloca na brecha, faça alguma coisa. Mas não é tempo de você criticar a sua paternidade que você tem com seu pai. Amém? Se nós vivemos, irmão, de acordo com aquilo que nossos avós e pais viveram, o que nós vivemos no passado, nós nunca vamos ter um presente abençoado e nem um futuro abençoado. Amém? Hoje nós somos abençoados porque nós conhecemos o Senhor. Aleluias! Então é por isso, irmãos, que nós precisamos nos alinhar o mais rápido possível. Abre lá em Êxodo capítulo 4. Êxodo. Aleluias. É só alguns pontos, amém, irmãos? Pra gente... Glória a Deus. Êxodo. Eu quero falar um pouco sobre Moisés, amém? Moisés, ele foi o maior legislador da época, o libertador, alguém que Deus chamou, alguém que não tinha boa fala, mas que Deus depositou nele grande confiança, porque Deus conhecia o coração de Moisés. Deus preparou Moisés na eternidade, e é por isso que Moisés passou por todos os processos que ele passou. Moisés foi criado por 3 mulheres, amém? Foi criado pela mãe, por Miriam, né? Miriam e pela filha de Faraó. Então, Moisés, ele teve uma criação que a longo prazo e depois na vida dele se trouxe problema para ele. Todo filho que é criado só com mulher, irmãos, ele vai ter uma vida complicada. Por quê, pastor? Porque a figura paterna, ela é importante. Porque, irmãos, uma mãe, ela nunca vai ter coragem de dar destino para o filho, embora aquilo precise ser feito. Ela nunca vai querer que o filho vá embora de casa para viver a sua vida. A mãe vai querer que o filho fique ali pro resto da vida, irmãos, dentro de casa. Ela vai cozinhar, vai passar pro resto da vida para ele. Porque esse é o amor. Assim que Deus falou que o amor dele é como o amor de mãe, irmãos. De tão intenso é o amor de uma mãe. Mas o pai não, o pai ele toca o filho. Vai, meu filho, você precisa ganhar o mundo. Você tem que liberar, sai, você tem que casar logo. Desenvolve, meu filho, desembola, sai, se precisa casar, tá ficando velho, arruma uma mulher, vambora. Arruma o serviço, meu filho. E a mãe, calma, ele é criança ainda, tá novo. A mãe tá lá com o pai, calma, tadinho dele. Tá fraquinho o menino ainda, deixa quietinho. E o pai, pera, olha o tamanho do homem. Olha o tamanho da mulher, tá na hora, vamos. Porque o pai que dá destino, amém? É o pai que libera, é o pai que abre a porta e fala: filho, está na hora de você viver o propósito, está na hora de você colocar em prática tudo aquilo que eu gerei em você, está na hora de você liberar tudo aquilo que eu coloquei dentro de você. É por isso que Deus, esses dias, como nosso Pai, Ele vai nos tirar de dentro de casa, Ele vai nos tirar de dentro de templo, para nós pregarmos a palavra de Deus lá fora. Está na hora de colocar para fora aquilo que o Pai colocou dentro de nós, irmãos. Você está entendendo? É Ele que vai fazer isso, é Ele que vai nos habilitar esses dias. E Moisés, irmãos, né, criado por mulher,
Moisés foi um cara que teve problema no relacionamento de filhos e esposa. Porque ele não tinha uma condição, ele não tinha formado no seu caráter a condição de marido ou de pai. Ele não olhava para o pai dele todos os dias e via aquilo. O pai não teve tempo de caminhar com ele, de falar as coisas para ele. Ele foi criado por mulher, irmãos. Toma cuidado, você que ainda coloca o seu filho na casa da avó. Toma cuidado, irmãos. Depois você não reclama, né? Que a avó cuidou, que a avó mimou, que a avó dá de tudo. Toma cuidado. Deus te deu filho, é para você cuidar, é para você dar destino, é para você dar caráter. Não é para a avó cuidar. Amém? Você que vai ter filho aí, pega aí, irmãos. Não coloque o seu filho na mão da avó no nome de Jesus. Você é sua responsabilidade. O seu pai e sua mãe te criou para você criar os seus filhos. Amém? É lógico, final de semana, né, Osante? Fica lá, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui Moisés, ele tinha muito problema. Olha um deles aqui, irmãos. Olha que tremendo. Em Êxodo capítulo 4, 24. Numa hospedaria, ao longo da caminhada, todo mundo encontrou? O Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seus filhos e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Olha que interessante. Moisés, ele era bom de serviço, mas ele era ruim de relacionamento. Moisés era bom para cumprir aquilo que Deus pedia, mas dentro de casa, Moisés esquecia das suas tarefas conjugais, as suas tarefas de pai. Era obrigação de Moisés circuncidar os seus filhos. A circuncisão naquela época era precisa, porque Deus, ele pediu uma circuncisão, e aquela circuncisão significava um sinal de aliança com Deus. Amém? Todo mundo sabe o que é circuncisão, hein, irmãos? Né? Prega ali o crepúsculo aí da criança e corta. Mas era feito com uma faca, amém, irmãos? Agora pensa comigo, uma mulher alinhada dentro de casa, ela edifica a sua casa e livra o seu marido da morte. E ali, irmãos, Zípora está lá e vendo Deus. Como é que ela viu Deus chegar naquele lugar, irmãos? Ela percebendo, ela pega uma pedra, a primeira que ela achou, irmãos, desce a calça dos meninos e... Agora pensa para uma mãe pegar as duas crianças e circuncidar ela com uma pedra. Você que é mãe hoje tem coragem de fazer isso? Você que vai ser? Pensa no coração de Zípora, que homem miserável, vou dar uma pedrada na cabeça desse homem. Fez eu sangrar os meus filhos, fez eu machucar os meus filhos, porque ele foi um pai irresponsável, ele foi um pai fora do posicionamento, ele esqueceu da sua casa, ele se envolveu mais com a obra do que com a casa. Você está entendendo? Que uma paternidade desalinhada, ela traz consequências no seu relacionamento, ela traz consequências com seus filhos, ela traz consequências do cumprimento que Deus tem para você. Agora não culpe ninguém, irmão, se posiciona. E aí sabe o que acontece? Deus estava indo matar quem? Moisés. Porque, irmãos, Deus tinha uma palavra para Moisés, mas Moisés esqueceu de levar sua família junto. Eu quero dizer para você, pai, que está aqui nessa noite, se reposiciona, leva a sua família junto a viver o propósito de Deus. Leva os seus filhos para viver a vontade de Deus. E se você pegar as crianças antigas do passado não, o modelo, meu irmão, da Bíblia fala que as crianças ao 8º dia, elas já têm que ser apresentadas ao Senhor e crescer na casa do Senhor, aprendendo a Bíblia, aprendendo a palavra, a respeitar, meus irmãos, aquilo que está escrito, para que quando ela estiver mais velha, ela não vai desviar dela. Corrija, irmãos, corrija hoje, quanto é tempo, se posiciona hoje, você que é pai, você que é mãe. Amém? Então Zípora, ela teve que se reposicionar no lugar do seu marido. E todas as vezes que a mulher tem que reposicionar no lugar do marido, você tem um desgaste na área emocional. Por quê? Aquilo vai ficar no coração. Fica ou não fica? Porque, irmãos, o que é para o homem fazer,
é para o homem fazer. O que é para a mulher fazer, é para a mulher fazer. E o que você mais vê hoje, irmãos, dentro da igreja evangélica, são mulheres mandonas, são mulheres autoritárias e homens frouxos dentro de casa. Onde que está a culpa? Aquele que meditar na palavra de noite e dia não será enganado, irmãos. Aquele que seguir o padrão, o modelo de eternidade, aquele que meditar na palavra, aquele que andar nos caminhos do Senhor. Salmo 128 diz: feliz é o homem que teme o Senhor, que caminha nos seus caminhos. O modelo, irmãos, está aqui dentro. Se você não se você não teve um relacionamento com seu pai sadio, ou se você tem mal com seu pai, eu quero dizer para você hoje, você vai liberar isso hoje, você vai ficar livre disso hoje, em nome de Jesus, para que vocês vivam em unidade nessa terra ainda, irmãos. Amém. Amém. Então Deus, Ele não matou Moisés, irmãos, Ele poupou Moisés. Deus mudou a história porque uma mulher sábia, ela edifica o seu lar, irmãos. A mulher estava posicionada, a mulher estava disposta a sangrar o seu filho para não perder o marido. Ela estava disposta a sangrar o seu filho para não perder o propósito. Quando você inclui a sua família junto, irmão, no momento que você vacila, sacerdote, a sua mulher se posiciona no seu lugar e salva a sua vida. Os seus filhos estarão reposicionados, porque você vai gerar filhos sem carência. Nós não podemos gerar filhos na carência, irmãos. Você crê nisso? Os seus filhos serão maduros, os seus filhos estarão presentes com você, os seus filhos estarão na sua caminhada, os seus filhos serão frutos daquilo que Deus estabeleceu sobre você. Você vai ver os seus filhos no altar, pregando a palavra, louvando o Senhor, limpando o chão da igreja. Seus filhos estarão ali, irmãos, e você vai contemplar isso, você vai ver isso, porque Deus está imprimindo o caráter dele em você. Deus está imprimindo em você o caráter dele. Amém? Não fique na falha, fique na oportunidade. Não fique na falha, fique na oportunidade que Deus está nos dando hoje, de nos reposicionar e viver o propósito. Amém? Você está entendendo, irmãos, que Satanás ele quer jogar o nosso passado na nossa vida? Não aceita, irmãos. Não aceita. Não aceita ele apontar o passado na sua cara, não aceita. Deus tem um vivo e novo caminho para você viver. Deus tem algo novo para você. Eu conversei com o Taz ontem, com o pastor hoje. Eu quero que minha família esteja comigo agora. Nós vamos lutar para nossa família, comer junto, cear junto, andar junto. Eu quero que as pessoas olhem para a igreja e vejam minha família no altar, a minha família comigo, nós caminhamos junto. Eu quero ver a sua família aqui também, aqui dentro, irmãos. Eu quero ver sua família aqui, você trazendo seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, sua avó, quem seja. Nós vamos lutar por isso, irmãos. Deus vai nos posicionar para sermos pais desse povo e vamos resgatar esse povo para um lugar onde que Deus quer. Você crê nisso? Amém? Ah, meu pai é isso, minha mãe é isso, irmãos. Não olha para isso, olhe para o seu pai que está no céu. Olha para aquele, irmãos, que enviou o filho dele, que não poupou o filho dele para resgatar você. Amém? Maria, ela nunca liberaria Jesus para a cruz, mas o Pai já tinha gerado essa terra para a cruz. Você está entendendo? Abra lá, irmãos. Nós temos alguns minutos ainda. Em 1 Samuel. Você está entendendo que Deus vai te alinhar hoje, irmãos? Vai nos alinhar hoje. Nós vamos viver essa intensidade com Deus, irmão. Eu creio, irmãos. Eu creio que essa paternidade que Deus está gerando aqui, irmãos, é forte. Amém? Encontrou? 1 Samuel capítulo 2. Todo mundo conhece essa história dos filhos de Eli, amém? Ófines e Finéias. Vamos ler aqui no capítulo 2 a partir do 12. Diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia sacrifício, o auxiliar dos sacerdotes vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele
enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou no caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que ia a Siló. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinham auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que está oferecendo sacrifício: dê um pedaço dessa carne para oferecer-te para o sacerdote assar. Ele não aceitara de vocês carne cozida, somente crua. Olha aqui no 17. Os pecados desses jovens eram muito grandes à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do... Agora lá no 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam, e todo Israel que se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Mas, meus filhos, não é bom que escuta a respeito entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por eles? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. 26. O menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Um pai sem estar reposicionado, ele nunca vai conseguir gerar caráter nos filhos. Eli nessa época já estava desviado da presença do Senhor. Eli já não estava atento à voz de Deus. Eli não estava na presença do Senhor, vamos dizer assim. E Eli, pela mal correção de Eli com os filhos, trouxe condenação sobre a aliança da casa deles. Deus quebra a aliança com esse povo, porque os filhos estavam comendo da gordura do sacrifício, irmãos. Esses filhos estavam vindo para a porta dos templos, da tenda, e tendo relações sexuais com as mulheres na porta do templo. E todo o povo estava vendo, porque, irmãos, todo mundo esperasse do sacerdote que estava à frente, que os seus filhos continuassem aquilo que ele estava fazendo, que ele estava cumprindo ali. Sempre era esperado dos filhos aquilo que o pai começou. Amém? E aquele povo viu que Hófni e Finéias não tinham condições. Imagina, irmãos, está amarrado no nome de Jesus, nossos filhos começar a pegar do sacrifício, onde você dá oferta, começar a roubar a oferta e começar a prostituir na porta da igreja, irmãos. Isso era um escândalo que era publicamente, todo mundo via o pecado daquele povo. E aí ele falou: meus filhos, se você cair na mão de homens, os juízes podem livrar vocês, mas se você cair na mão de Deus, quem vai livrar vocês? Porque existe um pai que está acima de todos os pais, irmãos. Se você desobedecer ao seu pai, tem um pai maior que vai corrigir você, está entendendo? Se você passar despercebido, desobedecer ao seu pai e sua mãe, Deus ele vai vir em correção sobre você como pai. Porque o pai corrige aquele que ele ama, amém? Então, irmãos, Hófni e Finéias experimentaram de maldição, quebra de aliança, porque quando a arca foi roubada, eles morreram em combate. Eles pegaram a arca e saíram para a guerra, irmãos, achando que Deus estava com eles. Pensa, irmãos, a gente pecar, prostituir e vier pregar achando que Deus vai cair o fogo, que a gente vai tocar, vai cair o fogo, e de repente vem o inimigo e toma tudo. Sabe por quê? Deus, ele não protege filho desobediente. O que te protege é obedecer ao seu pai, irmãos. Só a obediência pode proteger você esses dias. Seja obediente à paternidade de Deus sobre você. Seja obediente ao seu pai, irmãos. Custe o que custar. Que sejam, mas obedeçam a eles. Sejam obedientes. Se submetem à paternidade deles. Amém? Deus te trouxe aqui hoje, irmão, para você mudar o seu conceito a respeito de seus pais. Amém? Deus vai tirar toda a ferida do nosso coração, no nome de Jesus. Você crê nisso? E mais para frente,
Aqui no 1 Samuel capítulo 4. Vamos lá. Primeiro Samuel capítulo 4. Olha que interessante. Eli, no 12, diz assim, todo mundo encontrou? Aquele mesmo dia um benjamita correu da linha de batalha de Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos, perguntou: o que significa este tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis. Ele já não enxergava, ele não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ófnis e Finés, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Um pai mal posicionado, ele sempre vai acabar preso numa estrutura. Elias estava sentado numa cadeira, na estrutura, gordo, pesado, impossibilidade de fazer alguma coisa. Não tinha condições mais de fazer nada para os filhos ou para a nação. Estava no estado decadente. Ele não conseguia gerar mais nada dos filhos, não conseguia gerar mais nada na cidade. Mas quando ele ouve que a arca foi tomada, ele cai para trás. Porque aquilo que te aprisiona pode matar você, meus irmãos. Então é por isso que Deus hoje ele está nos libertando de toda estrutura, para nos liberar o propósito de Deus novamente, amém? Deus está tirando toda a paternidade errada para nos colocar na paternidade correta. Deus ele vai nos reposicionar hoje para amar os nossos pais, amar a nossa mãe, amar os nossos irmãos, no nome de Jesus. Na nossa família não terá suicídio, nossa família não terá, meu irmão, inveja, nossa família não terá homicídio, no nome de Jesus, irmãos. A nossa família caminhará sobre a mesma palavra no nome de Jesus. Você crê nisso? E pra gente aqui, irmãos, começar a terminar isso aqui hoje. Só o Pai pode dar destino. Só o Pai pode gerar identidade. Só o Pai pode gerar caráter. Amém? Você crê nisso? Agora, é a última passagem, irmãos. Prometo para vocês. Em Gênesis 22. Hoje é só uma base para a gente começar a caminhar durante essa semana, amém, irmãos? Só para a gente começar a refletir sobre a paternidade. 22. Glória a Deus. Amém? 22. Ah, Jesus. Aqui no versículo 1 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, um dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento e levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Até aqui, irmãos. Olha isso aqui, irmãos. Nós vamos caminhar para essa paternidade. Abraão estava posicionado em Deus, amém? Posicionado em Deus. O filho vivendo sem carência, posicionado na paternidade de seu pai, amando seu pai. Deus, como pai de Abraão, pede a Abraão seu filho, seu único filho, filho que ele recebe
com tanto amor que ele cria, mas chega um momento que Deus fala: me dá o seu filho. E aí Abraão pega a lenha, 2 servos, corta a lenha, dá para Isaac carregar a própria lenha, e eles vão em direção do monte que ele ia mostrar. Parece que Deus está repetindo o cenário: vai para uma terra que eu te mostrarei, vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele vai de novo. Por quê, irmãos? Quando você obedece ao Senhor, você confia naquilo que Ele está te falando, amém? E ele foi, chegando lá, no ambiente onde que isso ia acontecer, meu irmão, sacrifício. Isaac, com toda inocência: cadê o cordeiro? O pai responde para ele: Deus proverá. Deus proverá. Mas só, irmãos, que Abraão começa a montar o holocausto. Abraão começa a montar o altar. Ele começa a montar o altar. Ele prepara a lenha. E ele deita Isaac na lenha. Vem comigo. Se você pega uma criança hoje, vamos colocar de 12 anos de idade, e você coloca no chão e levanta algo pesado para dar cá, o que ela faz? Imediatamente ela se levanta. Agora, olha a intimidade e relacionamento que eu estou te falando aqui. Mesmo com o filho deitado sobre a lenha, mesmo com uma faca levantada sobre ele, ele permaneceu calado. Porque, irmãos, a intimidade e paternidade ali era real, era precisa. O filho entendia, irmãos, o que o pai estava fazendo. Se o pai liberou uma palavra que Deus proverá, irmão, significa que pode ser o último segundo, Deus proverá sobre o ambiente onde você está. Ele deitou crendo na palavra que o pai tinha liberado sobre ele. Deus proverá, filho. Deus vai prover. Deus vai prover. Ele deitou, meu irmão, caladinho, ficou quietinho ali, obedecendo o pai e olhando para aquela faca. Não, o pai falou que vai prover. Pai falou que vai prover. Pai falou que vai prover, então vai prover. Só um pai reposicionado coloca um filho num ambiente e ele fica posicionado. Só um pai pode reposicionar um filho e ele vai permanecer no lugar onde o pai colocou. Nós estamos caminhando para essa realidade. Quando você der uma voz de comando para os seus filhos, eles vão obedecer a palavra que vai sair da sua boca. Deus proverá, filho. Deus proverá, filho. Deus vai fazer acontecer, filho. E o seu filho vai acontecer, ele vai acreditar na sua palavra. Sabe por quê? Porque Isaac não olhou para o seu pai Abraão. Isaac olhou o relacionamento que ele tinha com o seu pai Deus. Então os seus filhos vão olhar você a partir de Deus. Isaac viu Deus naquele ambiente. Isaac, ele enxergou Deus. Isaac entendeu a paternidade que o pai dele carregava. Ele permaneceu deitado na lenha com a faca sobre ele. Você está entendendo isso, irmão? Sabe o que significa? Por mais difícil que esteja que você está passando, os seus filhos não vão abandonar você. Que seja um ambiente de sacrifício, de morte, mas os seus filhos vão permanecer com você. Amém? Você está entendendo que o que seu pai quer com você? Se o seu pai está fazendo tudo de errado, seja um filho obediente e muda o coração dele. Ou talvez você está totalmente errado, o seu pai está totalmente correto. Sabe o que você vai fazer hoje? Você vai embora, vai dar um beijo no seu pai e vai pedir perdão para ele. Deus te trouxe hoje aqui para você pedir perdão, meus irmãos, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, aqueles que são autoridades sobre a sua vida, que têm poder sobre você. Se o seu pai dizer para você hoje que você não vai ser feliz na terra, você não vai ser, irmãos. Porque a palavra de um pai tem poder, amém? Quantos pais ou mãe que falam: ei, você não vai conseguir, ou você não vai, tal. E acontece, irmãos. Ou quantas mães falam assim: você vai ser burro, você vai ser ignorante, você vai ser igual a sua avó, você vai ser igual o seu tio, irmãos. E acontece porque a palavra de pai e de mãe tem poder, irmãos. Amém? Abençoa os seus filhos, abençoa os seus pais. Libera os seus pais, pelo amor de Deus. Para nós vivermos o que Deus quer esses dias, irmãos, vai ter que haver perdão no nosso coração hoje. Não culpe o seu pai por tudo aquilo que você viveu, irmãos. Deus está dando uma oportunidade hoje de recomeço na minha e na sua vida. Amém? Abandone essa mágoa, porque quando você perdoa, você se libera, irmãos.
Amém. Você hoje está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra para fazer diferente. Amém. Seus filhos vão crescer na casa do Senhor. Hoje eu tenho a maior alegria de ter meu pai aqui congregando comigo, ter minha mãe congregando comigo. É muito bom isso, irmãos. Amém. Amém. Então você que é filho, não seja desobediente, irmãos. Talvez seu pai falar com você, você desconcorda, não, seja obediente. Seja obediente, porque a obediência, ela vai resguardar a sua vida, ela vai guardar você. Amém? Fique de pé, vamos orar? Amém? Então entenda, Deus não vai colocar na mão de ovelhas, Deus vai colocar na mão de filhos, amém? Deus vai liberar, irmãos, sobre paz. E eu quero, sabe, gerar um ambiente de quebrantamento aqui neste momento. Sabe, que você venha ter tempo agora, nesse momento, irmãos. Talvez seu pai já morreu, sua mãe já morreu, eu não sei. Talvez seus avós que magoou você, que feriu você, não está aqui. E você foi ferido, e isso travou a sua vida. E quando nós temos problemas de paternidade, nós temos dificuldade no trabalho, nós temos dificuldade na igreja.